Gostaria também de ter o prazer de passar a palavra ao Sr. Adolfo Prioli, diretor do Museu Histórico Sorocabano, museólogo profissionado e membro do Conselho Regional de Museologia de São Paulo, sócio do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Meu caro amigo Erinaldo, dos tempos de faculdade, eu saúdo ele assim porque eu não sou de fazer discurso, então eu quero bem o meu amigo, velho amigo, que seremos muito tempo amigos. Ao meu pai adotivo, Héctor Marangoni, que nas horas amargas sempre dá um conselhinho bom para mim. Aos meus amigos de Votorantim, a pessoa do seu Leci, que ficou os par de dias sofrendo comigo lá no Museu de Sorocaba, eu judiei dele bastante lá, que é a minha tônica de trabalho. Ao Ivo, que também gosta da história de Votorantim, que também sofre com a gente lá há alguns anos até, minhas senhoras e meus senhores, companheiros de Votorantim. Ao abrir o museu, falar o que é o museu, o Jesus já falou, e falou tão bem que praticamente eu pouca coisa que dizer. A professora, que é a delegada de ensino, também falou. O museu é, na realidade, o complemento da escola. Todos nós sabemos, todos nós fizemos ginásio, sabemos que a história era aquela matéria cansativa, decorativa, que a gente não gostava. Eu mesmo confesso, não gostava de história. E, de repente, eu fui cair dentro da história. E, então, o museu é aquele local gostoso, onde a gente pode mostrar a história como realmente a mestra da vida. Porque a história ensina-nos a viver. Se nós conhecermos o passado, nós vivemos o presente e nós estamos garantindo o futuro. Não são palavras-chave, não são palavras-chavões. É realmente aquilo que a história faz e o próprio museu faz. E eu fico contente nesse instante de ver várias coisas. Primeira, que o museu começa oficialmente via um decreto. Isso é importantíssimo, porque nunca, jamais o museu será extinto. É um decreto que tem aqui praticamente a sua certidão de nascimento. Veja aqui também, manuseando aqui as coisas, as fichas do museu, porque tudo que entrar neste museu não pertence mais a uma pessoa, sim pertence a toda uma população. E esse documentário que está aqui é importantíssimo para o museu. E eu fico satisfeito de saber que o Museu do Votorantim, neste ano jubilar de sua emancipação político-administrativa, começa de maneira satisfatória esse trabalho, que é uma coisa difícil. Fazer museu não é fácil. Fazer museu é difícil. E fazer museu, às vezes a gente entra em choque com as famílias tradicionais, inclusive da própria terra. Porque fazer museu é produzir o passado. E produzir o passado significa reconstituir um quebra-cabeça tão difícil que às vezes a gente deve perder no meio de tudo isso. E hoje a moderna museologia mostra para a gente que o museu tem que ser, de qualquer forma, o complemento da escola. E aqui, Votorantim, todos nós sabemos, e os senhores melhores do que eu, porque eu tive como mestre a Luiz de Almeida, Antônio Francisco Gaspar, Renato Fleury, e eles me ensinaram que Votorantim tem uma história tão bonita, tão grande, e que tem que ser contada para todo mundo. Votorantim é contemporânea de Sorocaba. Votorantim só não foi cidade naquela época porque o Pascoal Moreira Cabral preferiu ficar em sua fazenda. Senão, Votorantim seria uma cidade tão grande ou até maior que Sorocaba. E Votorantim, ao longo dos tempos, esparrama-se pelo Brasil junto com Sorocaba. É o Bandeirante que está no Mato Grosso, é o Bandeirante que está em Goiás, é o Bandeirante que está no Paraná. E Votorantim tem tudo isso para ser reconstituído. E Votorantim tem algo também de muito gostoso que está logo ali no começo, a cachoeira, o início de tudo. Votorantim tem uma forma de mostrar o seu nome, a sua origem tupi-guarani, na cachoeira que ainda existe. Esperamos que futuramente seja preservado no velho Héctor Liceti, num parque natural. Um dia talvez a gente possa ver isso também. Hoje o museu já é uma realidade, amanhã o parque também será. Então nós temos toda uma história, temos todo aquele desenvolvimento, por exemplo, na vida social, cultural, religiosa. Nós temos aqui o início do presbiterianismo, nós temos aqui uma vida católica também muito grande, nós temos aqui o esporte, porque aqui com os ingleses da Votorantim também nós tivemos
muita importância. O primeiro jogo do Palestra Itália, hoje Palmeiras, foi aqui em Votorantim contra o Savoia. E perdeu. Então, veja bem, tudo isso tem que ser contado. E o goleiro do Palestra Itália era o Stilitano, o famoso facultativo, que por sinal foi um bom goleiro, né? Mas, então, a gente tem que contar. E história é isso daí. Outra coisa importante que o museu deve se preocupar, que a história também é uma aliada muito forte à geografia. Nós temos que estudar, o Votorantim é um movimento, é um aspecto geográfico muito grande em virtude das montanhas, inclusive eu acredito que dificulta muito o trabalho administrativo, esses sobes e desces. Mas por que não fazer de Votorantim uma segunda Ouro Preto? Lá também é sobes e desces, mas deu para fazer uma cidade histórica. Então eu tenho a impressão que Votorantim tem condições também de fazer isso daí, ser uma cidade muito bacana em termos históricos. E tem a famosa campanha da emancipação. A campanha de emancipação foi algo que chocou, brigou, houve, como em qualquer lugar, próprio, natural, as brigas. E eu fico contente de saber que dessa campanha existem documentos que aí estão guardados e que vão mostrar, não para nós que vivemos a campanha, mas para aqueles que vêm vindo para a frente, que não foi fácil o desmembramento. E por que o desmembramento? Que Votorantim tinha que se desmembrar, como outras cidades também, Araçoiaba, Piedade, e são as famosas filhas de Sorocaba, que a gente chama. E tudo isso é história. E a história parou aí? Não, ela continuou com seus prefeitos trabalhando. E isso que é a função do museu, é preservar o que acontece hoje para o futuro. E tenho certeza que o seu Leci, o Ivo e outros que poderão ajudar a gente, o Jesus também no seu batalhar, e tantos anônimos que trabalharam esses dias sofrendo aí, e às vezes ficando bravo comigo, falar tem que fazer isso, tem que mudar o quadro do lugar. Então hoje está aí o fruto de todo esse trabalho. E eu digo para vocês, como disse por Jesus, não se preocupem com a quantidade de peças, preocupem-se com a qualidade do material exposto. E olha, meu senhor, o Renato Seneca de Fleury, que fundou o Museu de Sorocaba em 54, fosse vivo hoje, ele choraria de alegria, porque ele começou com pouca coisa. O Votorantim está começando com bastante coisa. Apenas os quadros do Ettore na parede, olha, contam uma história violenta aqui. Vocês têm uma história tão bonita que não pode ser esquecida. E eu peço desculpa em prolongar um pouquinho as palavras, mas é que o fato merece. No estudar a história de Votorantim, como nós encaixaríamos toda essa história de quase 400 anos de Votorantim em 3 salas de um corredor. Não foi fácil, a gente quebrou a cabeça. O Jesus, o Ivo, o seu Leci, e nós procuramos então montar aí o seguinte: Votorantim, a cachoeira, o início de tudo. Aí está o salto da água branca, o da nuvem branca, porque o linguajar tupi, não misturar tupi e guarani, tupi, que na região viviam os índios tupiniquins. E o Guarani veio depois como bandeirante. É aí que nós temos então a civilização tupi-guarani. Então, nós tivemos que misturar e fazer tudo isso. Na primeira sala, origens de Votorantim. Na segunda sala, a emancipação. Lá está então o tríptico de Marangoni, os 4 prefeitos até hoje, e o mais bonito de tudo, as carteiras da primeira Câmara. Os senhores não imaginam o valor que tem guardar aquelas carteiras. Pode parecer algo assim tão simples, mas ali está um simbolismo tão grande que a própria história traduz. E finalmente, na terceira sala, os aspectos sociais, culturais, econômicos e esportivos de Votorantim. Olha, hoje vocês dão, como diríamos, o pontapé inicial, mas o jogo ainda continua. Parabéns para o senhor.